James Anderson, que Aham. tinha esse costume, como eu falei anteriormente, de fazer as árvores ginecológicas, ou genealógicas, melhor falando, né? Tinha esse costume de dar, fazer as árvores das pessoas e colocar, você era parente de um nobre lá atrás. Ele tinha esse costume, né? Então ele pegou essa característica pessoal dele, né? Eu acho, aí é a opinião minha, né? Que orientado pelo Desaguliers e fez aquela versão de 1723, onde falava que o primeiro maçom tinha sido Adão. Uhum. Se você colocar tudo que foi falado aqui, ele não estava errado em todo, né? Alguma coisa tinha a ver isso daí, né? No entanto, isso daí foi muito mal visto. Em 1738 foi feita a segunda versão e isso daí foi retirado, né? Mas se você observar pelo lado do marketing, e no momento que o Desaguliers era grão-mestre, e nas viagens que ele começou a fazer, né, se observar, isso daí foi muito fortuito, porque a maçonaria era muito pequena ainda, era um sistema que ainda estava se formando, né? E quando ele tomou a frente da questão, a maçonaria começou a se tornar popular, né, por conta disso daí, porque, porra, como que a gente mora aqui, né? Os caras fazem parte de uma associação que é milenar. A associação, ela era ainda de uma forma discreta, secreta? Como que funcionava Era uma isso? coisa fechada, né? Era uma Porque coisa fechada. o que dá para a gente entender é que essa questão dessa abertura isso daí foi outro costume, vamos dizer, que foi adotado dos operativos. Esse contexto de receber as pessoas, de ter algumas coisas. Não sei se você. Eu falei da questão dos segredos de construção. Uhum. Então, eles continuaram, na verdade, no mesmo padrão. Então, eles recebiam essas pessoas que tinham interesse de entrar na organização. E já do início, de uma iniciática também. Sim, a gente tem é muito interessante, né? Porque daí se você pegar os manuscritos de Halloween, que são as conhecidas cartas góticas. Existem esses manuscritos antigos, né, que eles falam muitas vezes da recepção, e tem muitas peculiaridades nisso daí, da recepção dessas pessoas, né, dos segredos que eram transmitidos, da recepção de mulheres dentro dos quadros maçônicos, né, tem lá os manuscritos alemães, né, que isso era comum. Isso era mais comum lá, porque daí, na verdade, essas corporações de ofício que trabalhavam, essas guildas, né, que eram pessoas que trabalhavam, tinham seus ofícios, tinha um cara que era o cortador de pedra, tinha um cara que já tinha mais a manha, ele já trabalhava mais sutilmente, a pedra já pronta, ele pegava e colocava, tinha um cara que montava argamassa, daí tinha um cara que trabalhava com a madeira, né, o grosso da madeira, daí tinha um cara que era o artesão que fazia a coisa fina, né, nós vemos isso aí na Basílica de Munique, que foi feito por esses operativos, e lá que foi o Stenbach, foi o mestre, né? Que daí o mestre, na verdade, essa questão do mestre, que é uma coisa interessante, ele era o chefe da guilda. Então, o que tinha? Você tinha um mestre, que era um líder, que era o chefão lá da parada, e daí você tinha vários companheiros e os caras estavam entrando aprendendo, os aprendizes. O mestre de obras, no caso. Na questão dos mestres de obras. Né? E essa versão, se você observar a questão da construção lá das guildas alemãs, né? Era a família do cara. Quem é descendente de alemão entende muito isso, né? Que a gente aprende muito a mexer. Então, se traz muito a questão da família. Né? E lá, os caras trabalhavam profissionalmente. E daí tem uma história interessante, que foi esse povo aí que trabalhou na construção dessa catedral, que daí o cara morreu. Quem assumiu foi a filha. Ah, olha só. Que foi a primeira mestre maçom. Isso século XVI. Século XVI. Muito antes da maçonaria Muito antes. institucionalizada, né, como nesse sistema obediencial. Muito antes. Então, essa história de mulher ser maçom... Há muito tempo. É das antigas. Ela detinha o conhecimento de Sim, ela era chefe, né? Ela era chefe da parada. Ela era chefe. Sabina Stenbach. E até mesmo, imagina naquela época, né? Hoje a gente vê que as mulheres, elas sofrem muito preconceito, muita dificuldade, principalmente nessa área corporativa, né? Assim. O desrespeito ou a falta de hierarquia, né? Muitas vezes tem homens que não se deixam ser dirigidos. Ficam intimidados. Ficam intimidados, também, né? E não sem razão, né? É verdade. Então imagina essa época, né? 1700 e... Não, 1500. 1500. 1600. Era século XVI, era 1500 e pouquinho. Eu não lembro da data. Então tem preciso. Uma mulher que tinha que ter muita força, né? Muita força, um domínio sobre o que estava se fazendo
E já construído o respeito que veio sendo criado com o pai, né? Exato. Teve uma sucessão. Dá uma continuidade. Uma continuidade. E daí tem as lendas que envolvem essa história dela aí, porque diz que ela é... Existem umas estátuas lá mais, tipo assim, uma coisa mais fina, mais sutil, né? Que falaram que teria sido ela, né? Com certeza trouxe muito mais beleza também. Ah, né? sim, sem dúvida, né? Muito mais, mulher muito mais, tem essa visão, assim, mais apurada, assim, da questão, né? Elas acabam sendo muito melhores do que a gente. Só tem que achar o caminho, né? Se você pegar o desenvolvimento da humanidade, né? Muito machista, né? Você vê aquelas figuras do homem das cavernas, né? Sempre a mulher lá cozinhando e o cara lá caçando, né? Cada um com as suas atribuições, né? Sim. Sabe? São seres, vamos pôr, diferentes. Né? A mulher é mais família, né? Sim, tem várias características, mas ela é muito mais detalhista, né? Muito mais sutil, né? O homem é muito tosco ainda, né, cara? Tem muito para lapidar ainda. Pois é, eu acho que até por isso que a maçonaria acabou sendo constituída, né? Por causa disso, porque os caras queriam fugir um pouquinho, né, cara? Imaginem lá atrás, né? Pô, daí chegava em casa, trabalhava que nem um condenado. E daí a mulher ainda mandava no cara um monte, então, cara, deixa eu fugir. Os caras inventaram um troço chamado maçonaria, eu acho que vai ser bacana, né? E até hoje, né, nós continuamos, né? Exatamente. Luiz, eu quero voltar um pouquinho aqui, cara, falar sobre o que você disse sobre o Clube dos Cavalheiros. Sim. Né? O Clube dos Cavalheiros. E também queria entrar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Né? Eu acho que existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.